Fala pessoal do blog do Souza, aqui é Felipe Souza e hoje a gente vai estrear aqui no canal um papo de entrevistas com atletas, treinadores e a melhor pessoa para começar isso é o JB Batista, que foi MVP do NB, ganhou título com o Flamengo, ídolo na França, não pode andar na França, que ele não vai falar isso, mas ele não pode andar na França, em Le Mans ele não anda. Eu até brincava isso na época do Flamengo, que Marcelinho Machado é ídolo no Flamengo, é porque eu não vi o JP em Le Mans. E hoje a gente vai bater um papo com o JP e, claro, ao meu lado, o grande Lucas Rocha. Lucas, prazer, cara. Boa noite, Felipe. Um abraço a todos que estão nos acompanhando nessa gravação, seja de manhã, tarde ou noite. Muito legal esse novo projeto que a gente está começando aqui no blog. É isso e, claro, a pessoa que vai estrear esse canal aqui, JP, cara, muito obrigado por ter aceitado, ter topado gravar com a gente. Por favor, agradeço mesmo. Obrigado vocês aí pela oportunidade e é um prazer. Prazer é todo meu. Cara, você volta para o Brasil depois de uma passagem, vamos dizer, curta, né? Porque você tem uma história muito grande no Le Mans, mas uma passagem relativamente curta no Le Mans agora. Conta um pouco pra gente essa passagem que foi até um pouco tumultuada ali no final, mas sair de Mogi e ir para Le Mans, como é que foi para você esse momento? Cara, inicialmente foi um sonho, né? Porque desde o momento que eu saí de lá em 2014, eu sempre tive vontade de voltar. Na realidade, eu só saí porque o meu técnico naquela época foi demitido, eles fizeram uma reformulação de todo o elenco e, assim, eu estava bem fisicamente, estava bem, estava jogando bem ainda, então, assim, foi simplesmente uma questão de opção do técnico novo que chegou lá. Então, desde aquela época, eu queria muito voltar e essa última temporada com o Mogi, eu consegui fazer um pouco de barulho, né? Lá e caiu bem na mesma época que o técnico que assumiu lá jogou comigo e a gente sempre manteve contato. Então, assim, quando surgiu a oportunidade de voltar e trabalhar, ele falou comigo, a gente iniciou a conversa, né? E surgiu essa oportunidade de voltar. E foi assim, foi um sonho realmente para mim, para minha família. Para a torcida local, né? E como você falou, assim, o final foi um pouquinho conturbado, né? Apesar do Covid aí ter atrapalhado o plano de tanta gente, né? Eu iniciei o ano bem, estava bem fisicamente, o ano inteiro estava muito bem fisicamente. E nosso time teve bastante problema de lesão no início, então foi bem difícil o começo, a gente teve uma sequência de derrotas difícil. Em dezembro, o presidente teve que tomar uma decisão difícil, que foi a demissão do meu técnico, que foi justamente ele que me levou. E o assistente técnico assumiu, né, o cargo e, enfim, ele tinha planos diferentes para mim. Então, a partir do momento que ele assumiu, eu perdi mais tempo de jogo e fiquei naquela, né, até o final do ano. Então, assim, inicialmente foi um sonho, né? E depois aí começou um pouco. Eu ainda acredito que eu posso dar mais. Então, assim, o ano inteiro foi bem focado em continuar com saúde, continuar trabalhando, continuar buscando espaço, né? Mas estamos aqui hoje de volta e super motivado para ter uma grande temporada. Ótimo. Rocha, quer fazer uma pergunta? Não, vou fazer uma, Jota. Voltando consideravelmente no tempo e falando um pouco do seu começo de carreira, você ali logo no início teve uma opção que sempre fica na cabeça do jogador, né? Que é a questão de ir para os Estados Unidos no college ou jogar profissionalmente aqui no Brasil também. Como foi a sua decisão naquele momento e como essa experiência nos Estados Unidos interferiu diretamente para a sua carreira profissional também? Cara, naquela época eu tava em São José do Rio Pardo,
como você falou, acho que era meu segundo ano, meu primeiro ou segundo ano de adulto, eu não lembro com certeza. E comecei, cara, a ter tive essa oportunidade e para mim foi uma decisão super fácil. Naquela época eu não conhecia muito, não tinha muito essa opção igual tem hoje. Os atletas hoje jovens, eles têm essa opção de poder ficar e ganhar uma grana ou escolher ir para o college. Na minha época surgiu a oportunidade, meu irmão, você pula no barco e vai embora. Até porque naquela época tinha muito brasileiro lá, muito. E, enfim, para mim foi uma decisão fácil. Foi um sonho para mim. No momento que eu cheguei, que eu pisei os pés nos Estados Unidos, eu entrei com uma mentalidade de missão, né? Uma verdadeira missão, né? De aproveitar o máximo possível e sair de lá com um diploma e sair de lá com aquela mentalidade, eu vou investir em mim mesmo, porque quando eu sair daqui várias portas vão abrir para mim, né? Então, assim, foi uma experiência bem legal, uma experiência que sempre que eu tenho a oportunidade de passar para os jovens, eu sempre incentivo eles, né, a ter essa correr, não um risco, né, mas ir em frente, né, com esse investimento, né? Muitos brasileiros que foram para lá que não conseguiram, né, talvez jogar basquete profissional, eles terminaram o colegial com diploma. Hoje tem um trabalho super legal, tem uma família, moram nos Estados Unidos, enfim, hoje eles têm uma vida super estável, né? E, assim, para mim foi uma experiência sensacional, cara, e até hoje eu tô colhendo os frutos que eu plantei naquela época. Não, incrível, incrível. E depois do college, que você foi muito bem por lá, se a gente olha aqui, se a gente abrir aqui o currículo, né? Vou abrir teu contrato de trabalho. Eu vejo que você passou, cara, por vários países. E a gente tem, às vezes, um pensamento muito pequeno, tipo, falar do JP no Le Mans e Flamengo, Mogi e os times brasileiros, mas você passou em outros clubes antes disso. Como foi essa experiência nos outros clubes? E se você pode contar alguma história sobre aquele momento ali mesmo, porque era um momento que você estava começando, né? Cara, sem dúvida, eu terminei em Gonzaga, eu tive toda aquela experiência, né, de passar pelo draft, eu não fui draftado, aí joguei Liga de Verão, aí depois eu fui convidado para jogar, para participar do training camp, né, com o Minnesota Timberwolves, e ao mesmo tempo tinha oportunidades para jogar na Europa, enfim. A decisão foi ir para a Europa, assinei um contrato de 2 anos com o Lietuvos Rytas, da Lituânia, e assim, foi uma experiência bem legal, bem marcante, né, para o meu primeiro ano. Basquete diferente, cultura completamente diferente, né, do Brasil e dos Estados Unidos. Então, assim, meus primeiros 3 meses eu estava sozinho lá e foi realmente uma época que eu aprendi muito, né? Eu fui com um treinador super atencioso, um treinador super legal, e deu 3 meses, ele foi demitido. Aí vem um treinador, lá é puxado, lá é complicado, viu? Não perdeu 2, 3 joguinhos, o neguinho vai para casa. Nossa. Enfim, ele foi demitido, aí chegou um treinador da Eslovênia, cara, acabando com tudo. Era 3 horas de treino de manhã, 3 horas à tarde, enfim, a gente realmente não tinha vida, cara. Era treinar, voltar para casa, descansava e treino. Deu 3 meses, ele foi demitido também. O assistente assumiu, então, assim, foi um ano puro aprendizado, cara. Puro aprendizado. E esse ano vocês ganharam, né? Vocês ganharam o Eurochallenge, se não me engano. Cara, esse ano a gente chegou na final, jogou contra o Real Madrid, naquela época se chamava ULEB. Eu não lembro se você lembra. A ULEB, hoje em dia, era como se fosse a Champions League, era abaixo da Euroliga, como se fosse a segunda divisão europeia.
A gente foi campeão báltico, ganhamos dos Zalgiris, mas no campeonato nacional nós perdemos para os Zalgiris na final. Nossa. E foi segundo ano, eu comecei o ano bem. No meu primeiro treino eu torci meu tornozelo e fiquei fora aí uns 3 meses, cara. E quando eu comecei a voltar, daí eles me trocaram, me mandaram pro Barons na Riga e ali na Letônia. E lá a gente ganhou tudo. A gente foi campeão nacional, ganhamos a Eurocup, que naquela época era a terceira divisão europeia. E, cara, assim, foi bem... Foi uma verdadeira montanha-russa esses 2 primeiros anos, mas de muito aprendizado também, cara. Incrível, incrível. Acho. E ali naquele momento também, Jota, você começou a ser lembrado pela seleção brasileira, né, cara? Você começou a ter oportunidades por ali também. Como era naquele momento ser reconhecido entre os melhores jogadores do Brasil também? Cara, era um sonho, né? Eu acho que já no meu último ano em Gonzaga, na época que terminei Gonzaga, eu estava fazendo todos os treinamentos os workouts com os times. Foi ali que o Lula me ligou. O Lula me ligou e falou que tinha interesse, que eu fosse defender a seleção. E aquela época ali eu estava bem focado, né, com o meu objetivo, e a gente bateu um papo legal e ele me liberou. Eu falei para ele que estaria sempre disponível, né? Mas, cara, um sonho. Se meu sonho fosse sempre vestir a camisa da seleção brasileira, eu sempre deixei isso bem claro, né? E já no ano seguinte, em 2007, quando eu fui convocado para jogar o Pan-Americano no Rio de Janeiro, eu dei meu primeiro passo com a seleção, né? E, cara, sem dúvida, tá ali entre aqueles nomes ali, sempre foi um privilégio animal. Sim. Eu lembro daquele Pan-Americano no Rio de Janeiro, o duelo com o Peter John Ramos de Porto Rico na final, né? Um cara de 2,20, 2,21. Como era enfrentar esses caras também? Ah, cara, é diferente, viu? É diferente. A minha vantagem era que ele era meu jogo físico, né? Eu tinha que ser bem físico com ele para deslocar ele um pouco. Mas é bem difícil, é complicado ali. Quando eu estava no meu primeiro ano de Junior College, eu tinha um garoto que também era mais ou menos as mesmas medidas dele. Então, assim, eu meio que aprendi a jogar contra jogadores daquela estatura, né? Mas foi bem legal, foi uma disputa bem interessante. Não, incrível, incrível. Assim, e você tá falando que você teve que usar um pouquinho sua força, você tá sendo humilde, né? Um dos maiores reboteiros do Brasil, usar um pouquinho a força é complicado. Não é tão pouquinho assim, não. Tem que usar bastante mesmo. E aí você chega no Le Mans, depois dessa passagem aí na Letônia, você vai pra França, antes disso do Le Mans, acho que defende uma outra equipe, mas o Le Mans que você fez um grande sucesso, né? A gente brinca, assim, as pessoas... porque realmente não tem essa dimensão. A gente fala que você é ídolo no Le Mans, as pessoas às vezes não têm essa dimensão toda. Mas no Le Mans, você foi uma geração muito boa da equipe francesa, né, JP? Como é que foi para você, naquele momento, ser um jogador, um ídolo? É isso. Assim, acho que é um ídolo para a torcida. Como é que foi esse momento para você? Ah, cara, foi início de uma grande... Foi início de uma grande... da construção da minha... como eu posso dizer, do meu legado, né? Eu consegui deixar um legado lá que, cara, eu vou conseguir levar isso pro resto da minha vida. No ano que eu cheguei, eles estavam iniciando um projeto, o técnico era o primeiro ano dele como técnico, era o primeiro ano do presidente, era o primeiro ano de muita gente ali. Então, no ano anterior, o Le Mans tinha sido campeão nacional, então a gente jogou Euroliga aquele ano que eu cheguei. E, cara, eu cheguei, como sempre chego em todos os lugares, sempre tentando ser eu mesmo, né?
trabalhador, carismático, atencioso com a torcida, educado, profissional. Então essas foram coisas que eles deram muito valor lá, né? Então meus valores pessoais encaixaram muito bem com os valores do clube e com os valores do técnico, pessoal que trabalha ali na direção do clube. Cara, e assim a gente se encaixou como luva, né? E ali eu consegui construir ano por ano. Meu técnico gostava muito de mim, ele sempre deixava bem claro que o time ia ser construído ao meu redor. Então eu sempre tive a oportunidade de assinar contratos muito cedo lá. Quando chegava 3, 4 meses antes da temporada regular, a gente já tinha renovado. Meus últimos 2 contratos foram de 2 anos, então assim foi uma experiência sensacional, cara. A torcida me acolheu muito bem. Cheguei lá meu primeiro ano, 2008, com 1 ano de casado. Quando eu saí de lá, eu saí com 2 filhas e uma família construída, né? Enfim, foi um sonho, cara. Foi um sonho. Nós gostamos muito de lá. A vida na França é muito... uma qualidade sensacional. Então, assim, para mim, eu estava mais focado em aproveitar o que eles estavam me oferecendo e manter uma, como posso dizer, estava sempre procurando um lugar, um ambiente constante, entendeu? Não ser igual aos outros jogadores que estão todo ano mudando, né, cara? Eu adorei isso a respeito de lá, assim, a gente gostou muito e graças a Deus deu certo, cara, deu tudo certo. Consegui, hoje 7 temporadas lá, eu consegui deixar um legado super positivo. Então, assim, fico feliz com minha passagem por lá, cara. Homenageado pelo prefeito. É porque o JP, ele é muito humilde. Ele é muito humilde. Ele não guarda. Multicampeão no Le Mans, homenageado pelo prefeito, não é para qualquer um. Então não é assim. Vai, Rachar. Não, e depois dessa saída do Le Mans, você já cai logo aqui no Flamengo, né? No Brasil, a equipe que já vinha disputando todos os títulos, e enquanto você esteve por aqui também, continuou disputando todos os títulos, mas uma cobrança muito forte aqui no Brasil também. Como foi lidar com tudo isso? Essa volta para o país, essa readaptação, né, ao estilo de jogo do basquete brasileiro? Você falou ali no começo, né? Tinha vivido pouco tempo no basquete adulto. Como foi essa sua experiência também do retorno para o Brasil? Só uma pequena correção. Eu joguei, quando eu terminei lá em Le Mans, eu joguei mais um ano em Limoges, que é outro clube lá na França. A gente foi campeão nacional. Aí de lá eu fui pro Flamengo. E assim, eu acho que esse ano lá em Limoges me preparou muito, cara, pro Flamengo. Porque, como você falou aí, essa cobrança, eu não sei se Felipe não sei se você conhece a história do clube na França, mas enfim, Limoges é muito conhecido como um clube que os torcedores eles cobram muito e eles são diferenciados, entendeu? A torcida francesa em si é uma torcida como posso dizer, educada, entendeu? Eles xingam, mas eles não xingam, entendeu? Eles xingam respeitosamente. Como assim? Como assim, JP? Pra mim, xingar é xingar. Agora, se você fala assim, ó, eles xingam e depois mandam uma mensagem de carinho, eu acredito. São mais educados. Mas lá em Limoges, cara, sem filtro, sem nada, xingam você, sua mãe, quem tiver ao seu redor. Então, assim, pra mim foi meu batismo ali. Na realidade, foi meu batismo. Eu, jogando pela seleção, eu tive consegui presenciar um pouco dessa hostilidade, né? Mas me preparou muito, foi um ambiente bem hostil lá, jogar lá, a pressão, a cobrança da torcida. Então, assim, quando eu cheguei no Flamengo, eu já sabia disso. Eu já sabia de toda essa cobrança, eu sabia da pressão, que o clube está sempre não existe segundo lugar. Você joga pelo Flamengo, ou você é campeão, ou você, meu irmão,
entendeu? Vai ser cobrado. Você perdeu, sim. Mas você sabe muito bem disso, né, Felipe? Então, foi uma experiência legal jogar pelo Flamengo. Eu confesso que minha intenção era sempre ter ficado no Flamengo, né? Eu consegui fazer mais de 100 jogos com a camisa do Flamengo. Primeiro ano foi de aprendizado também, mas foi o ano que eu cheguei, eu já tinha antes de chegar no Flamengo, a gente tinha sido campeão, né, no Pan-Americano lá no Canadá. Então, assim, a gente começou o ano bem, fomos campeões no primeiro ano. Então, assim, a gente já construiu, né, do primeiro ano para o segundo ano e terceiro ano. Então, assim, foi uma experiência super legal. Sem dúvida, a adaptação ao basquete brasileiro também foi interessante, né? Para mim foi bem mais físico, né? Bem mais físico do que na Europa o jogo. Um pouquinho mais lento, sem dúvida, mas a arbitragem deixa rolar embaixo no garrafão, desce a lenha e pode continuar. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que me adaptar. Mas, enfim, experiência sensacional, cara. Não, incrível. E eu lembro de um jogo, Flamengo e Botafogo, se eu não me engano, era... Você lembra do Átila, né, o Rocha? Palmeiras. O Átila, cara, não é um pivô pequeno, vamos concordar comigo. Tem pivôs mais miúdos. Eu vi o JP tirando ele com o antebraço esquerdo. E eu lembro, o antebraço esquerdo, que era um rebote ofensivo, que caiu do lado esquerdo. E o JP, ele só tirou. E aí, quando você olha, você acha que, cara, ele tá tirando um ala. Era o Átila, coitado. O Átila foi pro canto da quadra. Mas são bons momentos que a gente lembra. E o JP, cara, como foi essa... Qual é a maior diferença que você viu aqui, assim, no Brasil? De tudo. Porque a gente fala o seguinte, cara, aqui tem o NBB, que é a principal competição nacional, mas na França, e também nos outros times que você jogou, cara, você jogou campeonatos que seriam a terceira divisão, como você mesmo disse aqui. E a terceira divisão não é fácil. Qual é a maior diferença assim, que você vê na passagem na Europa, quando você chega no Brasil, você fala, putz, isso eu nunca vi lá fora. Eu tô vendo aqui, ou ao contrário. A estrutura, né? Sim. Não tem pra onde correr. A estrutura, eu acho que eu tava até pensando nesse assunto, eu falei, tenho certeza que ele vai perguntar sobre isso. Então eu meio que já meditei um pouco sobre isso, né? Assim, eu acho que é tudo uma questão cultural, cara. O Brasil não tem o basquete não faz parte da cultura no Brasil. Entendeu? Então, assim, é uma questão de investimento. Nos países como França, Lituânia, quando eu passei, eles investem, cara. Então, assim, você tem uma base, você tem uma estrutura para te acolher. Você vai nos Estados Unidos, você vai num ginásio de high school, cara, você não encontra um ginásio da qualidade de high school aqui no Brasil. Entendeu? Tudo bem, tem a arena olímpica no Rio de Janeiro, mas, cara, não me falam outra arena aí. E, assim, tudo começa por aí, né? Para você ter para você ter resultados, você tem que ter a estrutura, você tem que dar a estrutura para o profissional. E tem que vir da base. Na França, você consegue ver toda essa igualdade. Não existe. Tudo bem, o futebol é um esporte muito popular no mundo inteiro. Você vai na França, cara, tem futebol, tem rugby, tem handball, tem ciclismo e depois tem o basquete. Você acompanha no basquete, você não vê muita diferença, entendeu? Eles sabem fazer esporte, né? Copa da França, você joga contra equipes de todas as divisões. Então, a fase inicial, você joga contra times de terceira divisão, segunda divisão. Cara, eu entrei em ginásio de terceira divisão que... absurdo, cara. De qualidade, de estrutura, enfim. Se você não tem a estrutura, não tem como você cobrar. Entendeu? Uma medalha para um esporte que você, entendeu, não tem intenção nenhuma de investir. As empresas, elas têm medo de investir no basquete. Então, assim, eu acho que tudo vem lá de baixo, cara, lá do início, entendeu? Para mim, essa foi uma diferença incrível, né? Eu sabia um pouco, né, dessa deficiência, né, que o basquete brasileiro tem.
Por exemplo, quando eu fui jogar, a gente foi, não sei se você já, o Lucas provavelmente já teve presente lá com todo respeito, né? Mas quando a gente chegou lá para jogar em Rio Preto, quando estava em Mogi, não sei se vocês já jogaram lá. Sim. Não sei se vocês já foram lá no jogo. Eu não fui. Já fui. Tá. Então, assim, não tem como você ter um jogo de NBB ali, entendeu? Você, um jogo de NBB, tudo bem, o Paulista, a gente jogou Paulista, né? Mas é tudo uma questão de investimento, cara, de alocação de verba para o esporte, entendeu? Enfim, para mim essa foi a maior diferença. É incrível que você cria de uma base muito forte. Quando eu falo cria de uma base muito forte, o universitário te preparou muito bem ali, e depois também você foi evoluindo e aprendendo, teve oportunidade também de ir para fora, mas você foi aprendendo, e aqui a gente tem essa dificuldade, né? França costuma revelar bons jogadores, não decolou, entre outros, posso estar aqui vários, mas que continuam crescendo. E só um adendo, quando o JP fala até de high school, é muito verdade. A bolha da NBA acontece na MG Academy. MG Academy é uma high school dos Estados Unidos, na Flórida, tá? E nem é a melhor high school dos Estados Unidos. Tem uma das melhores estruturas, mas não é a melhor em termo técnico. Então, mostra com o high school também, o ensino médio está evoluído fora, e o quanto a gente também precisa evoluir em termos de estrutura. Rocha. E até em cima dessa questão de formação de jogadores também, JP, quando você voltou aqui para o Brasil, como você viu tudo isso? E com o passar do tempo, também foi uma preocupação sua passar os seus valores, tudo que você aprendeu para os mais jovens? Eu pergunto isso porque eu sempre converso com o João Pedro, né, o Jay, que jogou contigo em Mogi. E ele elogia muito essa sua parte, cara. Essa sua didática com os mais novos, essa sua forma de liderança também. Como você se preocupa com essa questão? Cara, a base é o futuro. A base é o futuro. Eu acho que, sem dúvida, eu tenho muita vontade de poder trabalhar nessa área quando eu parar. Entendeu? Infelizmente, como o Felipe falou, na França, todos os clubes da primeira divisão são obrigados a ter um programa de base. Todos eles têm que ter um time de juvenil, entendeu? Tem o jogo do profissional, 2 horas antes dos nossos jogos é o jogo de juvenis. Todos os times de primeira divisão são obrigados a ter, entendeu? Se uns dão mais dinheiro que outros, não tem problema, mas eles precisam ter um programa. Em Le Mans, eles têm um programa super legal, sempre revelaram ótimos jogadores lá. E, cara, isso aí tem que ser levado muito a sério. Eu acho que, sem dúvida, tem crescido, tem melhorado no Brasil com a criação da Liga de Desenvolvimento, né? Mas em Mogi eu tive mais oportunidade de compartilhar mais com a molecada, porque eles estavam sempre lá. O Jay, a diferença do Jay é que o Jay ele sempre quis aprender. O Jay ele não tinha vergonha, ele vinha, ele perguntava, a gente treinava junto, eu tive a oportunidade de passar. Eu praticamente ensinei todos os meus repertórios de treinamento, eu ensinei para ele. Então quando a gente ia treinar nos jogos, eu tinha a minha rotina, ele fazia comigo. Depois de treino, a gente ficava junto treinando. Então, assim, realmente com ele foi a oportunidade que eu tive mais próximo, os jogadores que eu tive mais próximos de poder estar sempre compartilhando, sempre ele e o João Vitor no Flamengo. O João Vitor também a gente treinou muito junto, eu tive a oportunidade de conversar com ele também bastante, até porque eu passei 3 anos com o João lá no Flamengo, né? E você tira a temporada que o João teve ano passado, foi incrível. Então, assim, moleque sensacional, tem tudo para estourar aí esse ano. E o Jay também. O Jay, potencial incrível. E precisa de oportunidades, entendeu? Eu acho que esses 2 moleques aí ter um futuro super promissor. Não, incrível. O João Vitor realmente fala muito bem. Eu não ia cortar o Rocha, não, mas o João Vitor, toda vez que eu falo com ele elogia muito, trata você praticamente como um pai, assim, fala que você ensinou tudo para ele. É incrível esse trabalho conjunto.
teve uma campanha fantástica com o Flamengo, e aí depois eu acho que quando chegou o Varejão, ali diminuiu a sua minutagem, vamos dizer assim, mas você teve um trabalho fantástico no Flamengo, e também em Mogi, ganhando MVP ali. Você sentiu falta de ser chamado para a seleção brasileira ali, para treinar com a seleção brasileira ali naquela época de Mogi? Cara, eu até fui convocado para a última janela, né, que a gente jogou contra Ilhas Virgens e Dominicana. Acho que foi em fevereiro ou março, eu não lembro. Mas novo treinador, tentando dar oportunidade para a garotada, entendeu? Eu sempre deixei bem claro que se meu nome fosse chamado, eu sempre estaria disponível, né? Eu acho que eu nunca pedi, eu acho que um dos jogadores que eu nunca pedi dispensa à seleção, nunca fui cortado. Então, todas as oportunidades que eu tive de defender a seleção, eu tive disponível. Mas assim, eu não culpo ninguém, meu irmão, eles tem que dar oportunidade pra garotada, entendeu? Se me chamar eu vou, se não chamar eu vou estar torcendo, entendeu? Eu não julgo ninguém, não sinto falta não, entendeu? Acho que se a seleção tá indo bem, eu tô feliz. Perfeito. Rocha? E ainda sobre Mogi, Jota, a relação com o Guerrinha, a gente viu ele essa temporada com o time de Mogi, com muitos problemas, mas conseguindo extrair muito dos jogadores, né? A gente vê o Danilo Fusaro, porque ele jogou essa temporada e a valorização que teve na temporada seguinte também. E foi um cara que vivenciou com ele naquela temporada de Mogi. Qual que é o grande diferencial, você pensa, para ele conseguir extrair tanto assim do jogador, próximo sempre do máximo dele? Eu sempre falo para as pessoas que perguntam sobre ele que ele tem muita experiência em extrair leite de pedra. Entendeu? O Guerrinha, ele é excepcional em extrair o melhor dos jogadores. Ele consegue ver o talento onde pessoas não conseguem enxergar, entendeu? E ele consegue explorar isso, né? Ele é o melhor treinador para quem gosta de trabalhar e para quem tem talento, para quem não tem medo, entendeu? O Guerrinha, ele vai te dar oportunidade. Foi incrível para mim jogar lá. Ele me deu toda a liberdade para eu usar todo o meu talento. Nunca falou que eu não podia fazer nada. Pelo contrário, ele me liberou completamente. Então, assim, o Guerrinha, quando ele vê que que o jogador tem talento, que o jogador é trabalhador, que o jogador quer ganhar, ele não vai segurar, ele vai dar liberdade. Então, assim, para mim foi excepcional, e por isso que o Fusaro, o André Góes, você vê essa similaridade que a gente tem em querer ganhar, em querer jogar e estar lutando ali pelo time. Eles tiveram uma temporada excepcional no passado, e isso só mostra, né, que o Guerrinha até hoje ele tá ali entre os melhores treinadores do Brasil. Nesse quesito, sem dúvida, ele tá na frente de saber usar a experiência dele. Ele não tem muito, como posso dizer, se eu for comparar com outros treinadores, eu acho que fica um pouco injusto, mas ele faz um trabalho excepcional em dar essa liberdade para os jogadores, sem usar muitas regras, entendeu? Então, assim, ele sabe extrair o máximo de cada jogador. Gestão pura, né? Você pegou bons técnicos que fizeram gestão, né, pura, né? No Le Mans, aqui no Brasil, você teve bons técnicos que fizeram esse trabalho. E para você, o quão é importante esse trabalho? Porque, assim, treino, obviamente, é importante, estudar o adversário, mas a gestão também, esse trabalho de bastidor é fundamental, né, JP? Não, sem dúvida, sem dúvida. Cada um, por onde você falou, por onde eu passei, cada um teve... sempre foram bons gestores em áreas diferentes, entendeu? Sem dúvida, para mim, o Guerrinha foi o melhor em termos de
vai lá, joga e ganha. Eu não vou ficar te dando, te controlando igual um robô, entendeu? Existem treinadores que falam assim, eu quero que você bata com a mão direita, depois para a mão esquerda e faça uma finta e arremessa, entendeu? Tem jogadores que controlam muito e eu acho que o que faz a diferença hoje em dia é isso. Obviamente você tem que ter um sistema, você tem que ter regras, você tem que ter um sistema de jogo como todos os times têm. Mas eu acho que na hora que existem momentos na quadra que principalmente os jogadores mais experientes precisam saber usar, deixar usar o nosso talento, usar nosso poder de decisão. Eu acho que essa foi a maior diferença, entendeu? Fantástico. A gente já está chegando na nossa reta final aqui. Lucas, tem uma pergunta aí? Pode fazer, Felipe. Ótimo. Vamos trazer agora para o momento atual. Jota, a gente foi um dos primeiros a dar a notícia da sua chegada no Minas. Como é voltar para o Brasil depois de uma rápida passagem no Le Mans? E conta também um pouco desse bastidor, se você puder, obviamente, contar pra gente, que a gente até está conversando aqui um off antes, dessa procura que o Minas já tinha feito por você antes, que não é uma coisa recente, não é acordaram hoje e eu quero contratar JP. Já tinha um namoro ali antigo. Tem como contar um pouco isso pra gente? Cara, tudo assim, tudo começou no ano que eu fui para Mogi. Naquele ano o Minas veio forte, o Minas, o Corinthians e o Mogi. Foram esses três times que eu tive que realmente estudar bem as melhores positivos e negativos, né? E ano passado também eles vieram fortíssimo. Ano passado o Leandrinho e o Alex entraram em contato comigo, a gente conversou um pouco, né, a respeito desse ano e, cara, foi bem perto, né? Eu acho que tudo mudou quando o Le Mans entrou na jogada, porque realmente ali já era uma coisa mais emocional envolvida ali. E esse ano, cara, foi o Alex. Por incrível que pareça. É mesmo? O Alex mandou uma mensagem para mim, a gente começou a conversar e a intenção era que ele ficasse, o Leandrinho, e a gente poder fazer um time legal aí pro ano que vem. Mas o Bauru entrou aí no meio da jogada, saiu do nada aí com o patrocinador e tirou o nosso capitão da gente. Mas o Leandrinho ainda tá na jogada. A gente tava conversando e, enfim, aí quando já ficou decidido que eu ia ficar no Brasil, eles vieram com uma proposta super legal, uma oportunidade de fazer parte de um time aí que, sem dúvida, vai ser super competitivo para essa próxima temporada. E para mim, cara, super feliz em poder participar, poder vestir a camisa do Minas agora, depois de 3 anos que a gente já vinha conversando, e fico feliz dessa oportunidade aí, preparado para mais uma briga. Isso aí, Rocha. E até fisicamente também, JP, a gente sabe de toda a dificuldade que teve a pandemia, né? Mas como foi o seu dia a dia, né? Desde que tudo foi paralisado, né? E lá na Europa um pouco antes daqui do Brasil. Mas como você se preocupou com essa questão e como vem sendo essa sua rotina para se manter em uma condição física boa? Cara, eu sempre fui uma pessoa super disciplinada, né? Eu acho que eu levo muito a sério essa parte do meu corpo ser meu instrumento de trabalho, né? Então, assim que aconteceu a pandemia, na França principalmente, a gente teve que ficar confinado por 62 dias, sem pisar fora de casa, entendeu? Você não via uma alma na rua. Então, assim, eu dei sorte porque eu morava numa casa com um jardim grande, então eu tinha a oportunidade de fazer alguma coisa no jardim, estava fazendo sol,
Enfim, naquele momento eu criei uma rotina diária para mim, cara, que me ajudou muito, né? Eu começava cedo, eu treinava antes das minhas crianças acordarem, e logo depois tinha que fazer a escola, né? A escola em casa, e tudo isso tirava o dia inteiro, mas assim, sempre fez parte de mim. Eu acho que o único dia que eu não treinei nessa pandemia foi quando eu vim agora para o Brasil, que foi um dia de viagem e eu não consegui treinar. Então, assim, eu sou super focado, né, nessa parte, principalmente agora com 38 anos. Você tem que realmente, se você não tem um certo nível de disciplina e motivação, cara, é fácil de desandar, viu? Então, assim, eu treino todos os dias. Aqui no Brasil eu não tenho acesso à quadra, então eu tô só a parte física mesmo. E na França, já em junho, na França, a gente já estava começando a ter quadra, ter a oportunidade de treinar em quadra. Então na época que eu estava lá, eu estava treinando quadra, treinando físico. Então, assim, eu sempre gostei, cara. Desde os 9, 10 anos de idade, eu sou apaixonado pelo basquete. Então, assim, eu faço realmente com amor, e não tem comigo não tem aquele negócio, cara, hoje eu ter que treinar hoje. Comigo não. Eu hoje, com 38 anos, eu tenho a mesma motivação que eu tinha quando eu tinha 20, entendeu? Então, eu acho que esse para mim tem sido um diferencial gigantesco. Então, já faz parte de mim, isso já é uma rotina diária. Eu acho que já criei um hábito que eu não consigo mais tirar de dentro de mim. Enfim, coloquei desafios ali de conseguir manter o mesmo peso. Eu consegui, tô com o mesmo peso que eu tava quando a temporada terminou. Então, assim, é difícil, mas assim, é tudo uma questão de você querer, né? Disciplina. E graças a Deus eu tô conseguindo aí. Se Deus quiser, vai me ajudar aí nesse início de temporada aí. Incrível. Olha, eu vou fazer 2 últimas perguntas. O papo realmente está muito bom. Já passou aqui voando. Uma pergunta é clichê. O que você espera dessa temporada? Pô, já foi campeão da NBB, já foi MVP da NBB, já ganhou o título lá fora. O que o JP espera dessa temporada no Minas? Cara, ganhar mais um. Você ganha um, você quer 2. A pergunta clichê, mas é isso mesmo. Como eu falei na pergunta anterior, eu tô sempre buscando me tornar. Eu tô na corrida atrás da melhor versão do JP, entendeu? Eu tô correndo, eu tô tentando. Eu acho que nós, seres humanos, a gente tem sempre o que melhorar, entendeu? Se hoje eu não tô mais apto fisicamente, eu posso descobrir outras maneiras para entendeu? Sei lá, jogar de uma forma diferente. Então, cara, tô super, como você falou, motivado para ter uma outra grande temporada. É um novo desafio, diferentes jogadores, entendeu? Enfim, um clube diferente. Por que não, né? Você colocar esse objetivo como talvez ter a melhor temporada da história do Minas, entendeu? Brigar por um título, por que não? Entendeu? Acho que eu não vou ficar colocando objetivos de ser segundo lugar ou terceiro lugar. A gente tem que, cara, se você quer realmente põe segundo ou terceiro lugar na cabeça, eu acho que não vale a pena, entendeu? Você tá se iludindo ali. Eu acho que você tem sempre tá colocando, né, sei lá, primeiro lugar como objetivo, como sempre objetivo. Perfeito. E por último, daqui a 80 anos, quando você se aposentar, né? Porque vai demorar. Porque se com 30, amigo, se com 30 e pouco já é MVP de NBB, daqui uns 80 anos, assim, mais 80, tá? Não é com 80, mais 80. Quando você se aposentar, o que você pretende fazer? Quer ser técnico? Quer trabalhar na gestão? Qual é a sua meta ali? Cara, difícil. Eu sem dúvida já
meditei nesse assunto já várias vezes. Eu acho que eu tenho vontade de estar envolvido, né, na parte do basquete. Cara, eu sou apaixonado por college basketball, né? O colegial, você que acompanha, é sensacional. É um mundo completamente diferente, cara. É uma experiência assim, incrível, incrível. Se eu tivesse a oportunidade de poder voltar para trabalhar em Gonzaga, eu acho que esse seria o meu sonho. Seria meu sonho poder fazer parte ali. Eu não tenho a ambição de ser técnico. Eu não tenho essa ambição de ser head coach ou coisa desse nível. Mas não sei se você eu acho que Participar Phil do Jackson uma vez falou isso também. Vários técnicos que eu conheço falaram a mesma coisa, falaram que nunca pensaram em ser coach, entendeu? Mas essa parte de gestão é super interessante, entendeu? Ou talvez tá envolvido na parte da base, da educação da molecada, né? Essa parte, assim, eu acho que é super interessante também, a criação dos indivíduos, né? Você ter a oportunidade de influenciar a criação dos valores éticos de um jovem, eu acho que tem pouco, né, no meio do esporte. Então, sem dúvida, essa parte de gestão é um setor que eu penso que eu poderia estar me envolvendo aí no futuro. Incrível, incrível. Já tá mas muito obrigado mesmo, de coração. O papo foi muito bom. Cortei a entrevista, porque senão a gente vai continuar falando aqui por muito tempo. Tem assunto para mais uma meia hora, pelo menos. Né? Fácil. Tem muita coisa para andar aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado de coração por ter aceitado. Eu que agradeço aí vocês pela oportunidade e tudo de bom. Estou sempre à disposição. Boa. E boa temporada no Minas também, né? Por favor, espero bons jogos aí. Acompanhar vocês de perto. Lucas Rocha, muito obrigado, cara. Um abraço, cara. Agradecer também ao Jota pela disponibilidade e também dizer que eu tô ansioso para ver esse pick and roll, né? Hoje o Minas anunciou o Parodi, eu já tô querendo ver ele passando bola pro JP lá embaixo também. Vai ter muito pick and roll, Minas. Vai ter muito pick and roll. E é isso, pessoal. Agradeço todo mundo que acompanhou até o final essa entrevista. Também vai estar disponível em áudio no Spotify. E a gente se vê na próxima. É isso, pessoal.